Olá, estamos iniciando mais um vídeo do Oráculo Terapia, mais uma quinta-feira aqui juntos. Antes de mais nada, já vou começar o vídeo pedindo para você deixar o seu like, curte lá embaixo e se inscreve no canal, toca no sininho para você ficar sempre atualizado, sempre atualizada, principalmente porque daqui a algumas semanas eu tenho uma surpresa para vocês, né? Eu vou compartilhar com vocês, pela primeira vez eu me senti pronto para fazer esse compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês um conhecimento, né, que a espiritualidade me proporcionou há alguns anos atrás já, e que neste momento de agora eu me senti seguro o suficiente também para compartilhar com vocês. Um conhecimento iniciático que auxiliou numa grande mudança dentro da minha vida e que eu espero que a partir do momento que vocês tenham contato com ele possa também auxiliar numa grande mudança dentro da vida de vocês. Mas isso é surpresa, é coisa para o futuro. Por enquanto a gente fica nesse momento de agora, por enquanto a gente foca no nosso vídeo de hoje. A temática na verdade, o título do nosso vídeo de hoje é Tiragem do Problema, né? A gente não vai inventar muita moda, a gente vai falar especificamente de um problema. O que trouxe você para o vídeo de hoje foi o quê? Foi um problema. Para além de curiosidade e qualquer outra coisa, algum problema. Então você vai pensar hoje num problema que você tenha, tá? Qualquer problema. Qual é o problema que hoje vem te afligindo mais, vem te deixando mais nervoso, mais nervosa, triste, apreensiva, né? Qual é o problema que hoje vem causando algum tipo de angústia em você? Você vai pensar nesse problema, seja ele financeiro, profissional, amoroso, familiar, de colegas, amigos, seja como for. Você vai pensar nesse problema e depois de pensar nele, você vai escolher um dos 3 montes que eu tenho disponíveis aqui hoje. Monte de número 1, número 2, número 3. Hoje nós vamos utilizar o tarô de Rider-Waite para fazer a nossa leitura. Pensa no seu problema. Não é uma pergunta que você vai formular especificamente. Você pode formular a questão da maneira que você quiser. Pode ser uma pergunta, pode ser uma interrogação, pode ser simplesmente pensar num problema. É aquele relacionamento fracassado, ou é aquele amor que eu gostaria de ter, é um trabalho que não me traz mais nenhuma perspectiva, que não me traz mais ânimo. Pensa nisso, pensa nesse problema. Tá? E aí na sequência escolhe um dos 3 montes aqui disponíveis, que a gente vai fazer hoje uma tiragem bem bacana, uma tiragem bem legal. Se você já escolheu o seu monte, então prepare-se que nós já vamos iniciar a leitura. Se você ainda não escolheu, então você pausa o vídeo um pouquinho, depois você põe para rodar novamente, após escolher o seu monte, tá certo? Mas eu já vou começar então a leitura dos 3 montes do tarô de Rider-Waite. Então vamos lá. Vamos começar pelo pelo monte de número 1. 3 cartas. Carta 1. Carta 2. Carta 3. Vamos então. A carta de número 1 é o Rei de Paus, certo? A carta de número 1 é a raiz do problema atual, né? Esse monte, ele é mais específico para aquelas pessoas que estão com algum problema relacionado aos prazeres da vida. Quando eu falo de prazeres da vida, eu estou me referindo não só aos prazeres relacionamentais, sejam eles sexuais ou de qualquer outra ordem. Eu estou falando também dos prazeres materiais, né? São os prazeres materiais no sentido do dinheiro. São prazeres do corpo em todos os sentidos, tá? Então, eu não sei exatamente qual é o seu problema, qual é a sua questão. Mas é um conjunto de cartas que vai refletir problemas na ordem dos prazeres, certo? Algum tipo de prazer que não está acontecendo ou não está acontecendo de maneira tão eficiente e tão eficaz como você gostaria que acontecesse, né? Então a gente tem que trabalhar com essa ideia. Tem a ver com prazeres da vida, sejam eles quais for. Então a minha recomendação principal é que você preste atenção nos 3 últimos chakras, principalmente os 2, na verdade, os 2 últimos, ou os 2 primeiros, melhor dizendo, que são os 2 de baixo, né? Chakra umbilical, aqui um pouco abaixo do umbigo,
e chakra da raiz. Na verdade, chakra sexual, melhor dizendo, abaixo do umbigo, e o chakra da raiz, certo? 2 chakras que vão trabalhar com o seu aterramento neste planeta e também com a questão dos prazeres da vida, do sentimento que você tem de prazer, de segurança, de estabilidade em relação àquilo que você vive no momento de hoje, certo? A melhor maneira de você lidar com essas questões, então, é um relacionamento que está meio fracassado, uma questão profissional que não está muito boa, o trabalho que não me traz muita perspectiva, é uma necessidade de mudança. Então, a melhor maneira de você lidar é, primeiro, enxergando aquilo que você ainda tem disponível com você, que é todo o conhecimento, todo o aprendizado que você adquiriu dentro dessa situação. Mas a melhor maneira de você resolver essa questão é se promovendo uma mudança. Vamos dizer que a questão é de ordem profissional. O trabalho talvez já não esteja tão bom, tão bacana, é preciso fazer uma mudança. Essa mudança tem que partir de você. Pega a sua mochilinha com todo o conhecimento que você adquiriu nesse local e vai em busca de um outro local. Mas só sai do local que você já esteja se você já tiver um outro em vista, tá? Senão você vai passar um tempinho sem trabalho. Eu não consegui trabalho, o meu problema é esse, eu preciso de um trabalho, eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso desse movimento na minha vida. Vou conseguir dentro dos próximos 3 a 5 meses, mas você vai precisar fazer o movimento da visibilidade. Então é o currículo que você vai deixar em vários locais, as pessoas com as quais você vai conversar, que você vai falar sobre o assunto, que você vai falar sobre a temática, até com pessoas que você imagina que nem poderiam te ajudar, certo? Mas sempre toca no assunto. É uma questão, desculpem, é uma questão profissional, é uma questão financeira, toca no assunto com algumas pessoas, que você vai ver que algumas dessas pessoas vão se colocar à disposição para te auxiliar, tá certo? Mas assim, falando de uma maneira bem ampla, bem geral, esse monte fala de prazeres relacionados à vida. Então, alguma ordem dos prazeres em você não está funcionando. O que é preciso? É preciso fazer uma mudança, é preciso que você se desapegue da situação ou do problema. Para isso, você vai pegar a mochilinha de aprendizados, vai pôr nas costas e vai partir para outro lugar, partir para outro rumo, partir para outro relacionamento, partir para outro local de trabalho, partir para outra profissão, partir. Você vai simplesmente largar aquilo de mão que já não te traz mais felicidade e partir para um novo rumo. É fácil? Geralmente não é. Mas eu consigo, não consegue? Claro que sim. Se coloque à disposição dessa mudança que você vê os caminhos se abrindo para você, tá? Mas estou sentindo você com a energia um pouco fraquinha. Então eu recomendaria que você se desse aí, antes de qualquer mudança, um tempinho de reflexão a mais para tentar repor as suas forças, suas energias, principalmente de ordem física, e depois você começa a fazer esse movimento da mudança total, tá certo? Para você que escolheu o monte de número 2, vamos ver aqui quais são as cartas do monte de número 2. Carta 1, 9 de copas. Carta 2, o Hierofante. Carta 3, a Roda da Fortuna. Bom, o Monte 1, ele focava muito nos prazeres da vida, né? Sobretudo o que diz respeito à questão de ordem física. Então, é o relacionamento que não tem mais aquela animação, é o trabalho que já não instiga mais, é o dinheiro que às vezes está meio parado. O segundo monte, ele já vai focar aqui na ordem dos estudos e dos conhecimentos. Então, se você escolheu esse monte pensando em questões de estudos, conhecimentos, coisas nesse sentido, então você escolheu o monte certo, tá? Se a sua questão não é essa, tenta observar como é que as respostas desse monte se adequam ao seu problema, certo? A raiz do seu problema atual, não sei se você concorda comigo, mas a raiz do seu problema atual diz respeito a uma imparcialidade, às vezes excessiva, e uma impassividade também às vezes muito grande. Ora, não adianta ficar parado ou parada. Você vai precisar sempre se movimentar. Não adianta teimosia. Você tem o hábito da teimosia.
Então é como se as pessoas falassem, o mundo te dissesse, o mundo grita no seu ouvido. E você não escuta às vezes. Né? E não escuta por quê? Porque não se deu ao trabalho de ouvir. Então, qualquer mudança que você queira fazer na sua vida hoje, você vai ter que primeiro se dar o trabalho de ouvir. O que é que a vida, o que é que o destino está te falando? As pessoas te dão diretrizes, o mundo te dá diretrizes, o universo te dá diretrizes. Você só não segue se você não quiser. Quer fazer uma mudança de caminho profissional? Faz, essa é a hora. É a hora de você se preparar para a mudança, na verdade. Então, eu trabalhava com direito, mas eu acho que eu quero fazer mesmo é medicina. Faz, por que não? Agora, se prepara para a mudança. Porque uma área você vai ver que não tem nada a ver com a outra. Eu queria fazer uma viagem de estudos, um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer? Dá. Nós estamos no momento da pandemia, temos que ter cuidado ainda, né? No entanto, logo mais você vai ter as portas abertas para fazer esse movimento. Um intercâmbio, uma viagem para fora, para estudar, para aprender, para isso, para aquilo. Eu queria começar um curso novo. Posso? Claro que pode. Olha, eu sou professor, eu sou professora e eu quero aplicar um curso. Eu quero saber se eu vou ter público para isso. Claro que vai. Só que você precisa sempre se preparar. E para se preparar, você vai precisar saber ouvir. Não adianta você só aconselhar. Você tem que saber ouvir. Principalmente, você tem que saber ouvir a você mesmo, a você mesma. Se você souber se ouvir, você consegue fazer qualquer tipo de mudança atualmente dentro da sua vida. Você tem um grande poder espiritual. Você tem o poder da palavra. Você tem um acobertamento espiritual muito forte, muito intenso. E, no entanto, é como se você fosse um jarro cheio d'água, mas é um jarro fechado. E essa água fica lá, reclusa. É preciso que essa água se derrame pelo mundo. Mas para isso você precisa estar preparado. Confie mais em você, se dê um pouco mais de crédito, ouça o mundo, ouça você. Não ache que você é dono ou dona da razão, porque você não é, ninguém é. Tá? E se coloque à disposição da mudança desde que você esteja preparado, preparada para isso. É um curso novo que eu quero fazer? Pode fazer. Trabalho novo, vou conseguir? Vai. Viagens. Conseguirei fazer viagens? Conseguirá. Ainda este ano você vai ter movimento de viagens. Vai depender muito mais dessa questão sanitária que a gente está vivendo hoje. Né? Relacionamentos. Esse mundo também abre para relacionamentos? Abre. Eu vejo você tendo relacionamentos com várias pessoas. Primeiro aqui num campo mais social, de visibilidade. Eu vejo inclusive você trabalhando com mídia, coisas nesse sentido. Então eu vejo as pessoas olhando para você e admirando você. Como consequência disso, você vai lá com a sua peneirinha, tá? E se tiver aberta para um relacionamento de amor romântico, você vai ter também esse caminho disponível para se relacionar romanticamente com alguém. Mas a princípio, foque em você. Pelo menos assim, pelos próximos, nós estamos o quê? Em maio. Pelo menos pelos próximos 3 meses, pelo menos ali até o comecinho de setembro. Foca em você, tá certo? A resolução para a sua questão atual envolve uma grande capacidade de transformação da sua parte. Mas é uma transformação que precisa vir de dentro. E acima de tudo, você tem que saber utilizar a sua persuasão. A capacidade que você tem de convencer os outros e a si mesmo, a si mesma, né, de fazer determinada coisa ou de deixar de fazer algo, certo? Então aqui está muito voltado realmente para aquilo que você sabe, para aquilo que você pode aprender, para os aprendizados, para os conhecimentos, para as viagens e tudo isso motivado por uma transformação interna, porque se você esperar que aconteça do lado de fora, ela não vai acontecer. Tudo isso motivado por uma transformação interna faz com que você consiga sanar qualquer tipo de problema que tenha motivado você escolher esse monte hoje, né? E se abrir à disposição do mundo de viver coisas novas, de viver novidades dentro da sua vida. Não tenha medo das novidades. Você às vezes tem medo das novidades, sabe? Tenha medo não. Tenha medo não, que aí você vai ver que o caminho é muito mais aberto. O leque de possibilidades se torna muito maior. Porque o que acontece muitas vezes quando surgem novidades é que você simplesmente... Existe um leque ali. Você parte esse leque no meio e fica só com uma parte. Porque são novidades que você, de certa forma, já sabe onde vão te levar.
Só que aquilo que você já sabe aonde vai te levar, nem sempre é o que vai te trazer a maior felicidade. Então deixa o leque com todas as possibilidades e faz as escolhas em cima delas, certo? Mesmo que sejam novidades às vezes que te assustem um pouco, porque você não sabe até onde vai, mesmo assim, encara, segue em frente e faz essa transformação. Para você que escolheu o monte de número 3, vamos ver o que é que o monte de número 3 traz de informações para você. 5 de espadas, 2 de copas e 10 de paus. Bom, o primeiro monte focava nos prazeres da vida, como vocês já devem ter me ouvido falar. O segundo monte focava nos conhecimentos. O terceiro monte foca em relações de parceria. Sejam elas parcerias de trabalho, negócio, sejam elas parcerias de amor. Amor romântico, amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, tá? Então o foco desse monte acaba sendo as parcerias. Possivelmente, há necessidade de uma transformação dessa parceria. Seja uma parceria real, seja uma parceria inventada. Seja uma parceria que você tem com um parceiro, uma parceira dentro da sua casa, ou com alguém no campo dos trabalhos, no campo das profissões. É necessário que haja uma remodelação dos vínculos afetivos, emocionais e trabalhistas que você tenha neste momento de agora. Por quê? Porque esses vínculos estão consumindo, não todos, mas uma boa parte deles, estão consumindo a sua energia e toda a intensidade, a força espiritual que você tem está sendo redirecionada para tentar estancar, né, uma espécie de vazamento sem conseguir. Imagina que você se machucou, fez um corte na perna, fez um corte no corpo, né? O seu corpo vai começar a tentar estancar esse sangue. Imagina que essa tentativa ali de estancar o sangue seja a sua força espiritual tentando fechar um buraco por onde está vazando a sua energia vital. Só que não está conseguindo. Porque é como se a cada vez o buraco se abrisse um pouco mais. Ou quando ele já está começando a fechar, alguém vai lá e taca o dedo. Então, o que é necessário aqui? Refazer os laços. Ah, mas o que me motivou a escolha do terceiro monte não tem nada a ver com isso. Presta atenção. Pode ser que lá no fundo tenha a ver com isso sim. Porque às vezes você está com um problema emocional, psicológico, mental, financeiro, seja ele qual for, e você não consegue encontrar uma solução para ele porque você não sabe entender muito bem onde é o começo, qual é o começo do problema. E o começo desse problema está nos laços afetivos, emocionais, profissionais e trabalhistas que você tem no momento de agora. Então, às vezes, a vida diz assim, olha para o seu coração, mas o seu chefe cobra de você um trabalho extra. Às vezes, a vida te diz, olha para o seu lado profissional, mas aí lá no campo dos estudos, na escola, na universidade, seja lá onde for, você é obrigado a adquirir um novo conhecimento, muitas vezes que você nem queria. Às vezes a vida te diz assim, olha, você precisa aprender uma coisa nova, faz um curso novo. Só que aí o seu parceiro, a sua parceira dentro de casa, fica duvidando da sua capacidade. Então é como se houvesse uma relação de causa e efeito. O seu problema está num ponto Y, mas ele não começa no ponto Y, ele começa antes, ele começa num ponto X. Então, às vezes, o seu problema emocional não é emocional, ele está lá no campo financeiro, atingindo o emocional. Ou vice-versa. Percebam como é que eu quero desenhar para vocês essa questão que é trazida pelo terceiro monte. É necessário que você refaça os seus laços afetivos, emocionais, profissionais e financeiros, de modo que você consiga restituir sua força. De alguma forma, você está deixando que outras pessoas se aproveitem de você e se apropriem do que é seu. Certo? Qual é a melhor maneira de lidar com isso?
rever esses laços, conversar sobre eles, tentar reordenar as coisas, tentar modificar determinadas circunstâncias. No entanto, talvez seja um pouco difícil de você lidar com pessoas que sejam muito duronas, muito turronas, na hora de resolver essa questão. Por quê? Porque elas não vão dar o braço a torcer. Então, mas você também não pode passar o resto da sua vida dando o seu braço a torcer. Tá? Então vai ter que se encontrar uma espécie de meio termo. Por enquanto, eu não vejo uma resolução 100% satisfatória e favorável para a sua questão. Eu ainda vejo você se sobrecarregando, ainda vejo você cansado, cansada, angustiado, angustiada, porque o que você almeja é uma coisa muito grande. O que você almeja é um êxito enorme dentro da sua vida. E, no entanto, ainda não é o momento de isso acontecer. Você está sendo preparado, sendo preparada, mas ainda não é o momento de você alcançar esse ponto máximo da sua vida. Esse ponto máximo vem, mas não obrigatoriamente neste momento de agora, tá? Mas não deixa de rever os seus laços, os seus vínculos aí com outras pessoas, de modo a mudar, modificar, melhorar o que puder ser melhorado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós fizemos uma tiragem do problema, focando aí no problema de vocês. Deixa lá nos comentários se você gostou do vídeo. Deixa nos comentários se ele foi útil para você, se você gostou do que foi falado, se você não gostou, se você tem alguma dica de vídeo. Não deixa de comentar, tá certo? Para eu saber se você gostou, se não gostou, se tem alguma dica, se tem alguma coisa que eu possa utilizar aqui dentro do canal, né? Não deixa, claro, também de se inscrever no canal, de tocar no sininho, tá certo? Compartilhe os vídeos também com aquelas pessoas que você gosta, com quem não gosta também, tá? Compartilha com todo mundo. E, claro, faz todo esse movimento que é para o YouTube saber que você gosta dos vídeos do canal e se mobilizar aí de fazer essa divulgação ainda maior sobre eles, para fazer com que o canal Oráculo Terapia se expanda cada vez mais, tá certo? Um grande abraço para você e até a nossa próxima semana, até a nossa próxima leitura.